Olá a todos! Nesse vídeo nós veremos a definição, classificação e nomenclatura dos ácidos de arrênios. Então vem comigo aí, pessoal. Pessoal, antes eu quero só dar uma informação para vocês que muito não sabem, que quando a gente fala de teoria ácido, depois posteriormente base, existem várias teorias. Eu trouxe algumas aqui, se eu não me engano, pessoal, se eu não estou enganado, existe aproximadamente 15 teorias sobre ácido e base. Existe a teoria de Arrhenius, que é uma teoria de 1887, que é a teoria que é a base do ensino médio. Nosso curso de Química Inorgânica vai se basear nesse cara aqui, nesse cientista Arrhenius, no que ele disse. Existe também a teoria dos solventes, de 1905. Existe a teoria platônica, de 1923, e a eletrônica, de 1923. Essas duas aqui eu prometo estudar com vocês numa playlist extra aí, que eu vou criar posteriormente no canal, tá bom? Uma playlist que a gente vai estudar assuntos assim que não são obrigatórios no ensino médio, mas é importante você saber. Porque a teoria de Arrhenius é uma teoria extremamente limitada. Essas aqui são um pouco mais modernas e são utilizadas muito em nível superior também. Que é a teoria platônica de Broglie, de 1923, e a eletrônica de Lewis, também de 1923. Aí existe outros, tá? Menos comum, de Lux, de Uzanovic, e a ionotrópica, de 1954. Só é para vocês saberem, quando a gente fala de ácido, o assunto ele é extremamente, entendeu? Abrangente, não se limita apenas do que a gente vê no ensino médio. Isso é para vocês saberem. Então vamos lá, pessoal. Já que a Arrhenius é a base do ensino médio, a gente estuda Arrhenius, bem? Então, na cabeça desse cientista aqui, pessoal, ácidos são compostos que em solução aquosa, a gente já sabe que o nosso solvente é a água, se ionizam, produzindo como único cátion o H+. Então, para Arrhenius é isso. Você tem o quê? No caso, substâncias moleculares, tudo bem, que são jogadas em águas, ela vai o que? Ocorrer é o processo de ionização, que é o que? A quebra da ligação covalente pela água, que em alguns casos a ligação covalente já está extremamente enfraquecida, e aquela substância vai, aquele composto, aquela substância vai liberar como único cátion, tudo bem, como única carga positiva o H+. Então essa é a definição de arrênio de ácido. Por exemplo, o cloreto de hidrogênio, que a partir de agora a gente vai chamar de ácido clorídrico, ele é um ácido de arrênio. Por quê? Quando eu jogo ele em água, pessoal, ele vai e libera o H+, como único cátion. O único cátion que ele libera, se lembra que cátion é a carga positiva, é o H+. E libera também o ânion Cl-. Então ele é um ácido diarrênico quando adicionado em água. Aqui o ácido nítrico, pessoal, quando eu jogo ele em água, também é considerado um ácido diarrênico, porque ele também tem a capacidade de que, quando jogado em meio aquoso, liberar o H+, e também liberar o NO3-, esse ânion aqui. O ácido sulfúrico, pessoal, também é um ácido diarrênico, porque quando eu adiciono ele em água, ele tem capacidade aqui de liberar 2H+, e liberar o SO4 2-. Então ele libera como único cátion o H+, também libera o ânion SO4 2-. O ácido fosfórico, pessoal, também ele é um ácido diarrênico, porque quando eu adiciono ele em água, ele tem capacidade de liberar como único cátion o H+, no caso ele libera 3, enquanto o ácido sulfúrico libera 2, e liberar também o ânion PO3, PO4 3-. Então, isso é ácido diarrênico. São substâncias, são compostos moleculares que eu adiciono em água, que se ionizam, ou seja, que quebra a ligação covalente que eles possuíam, e liberando como único cátion o H+. Essa era a definição de Arrhenius. Hoje a definição de Arrhenius passou por uma pequena modificação. Atualmente a gente sabe que a definição dele não é 100% correta. Na verdade, quando você, em solução aquosa, o cátion H+, ele é extremamente instável. Dificilmente a gente, como químico, acredita que ele exista isoladamente em solução aquosa. O que a gente aceita, na verdade, é que esse H+, ele vai se unir a uma molécula de água, vai formar o que a gente chama de hidrônio ou hidroxiônio ou hidrônio, tudo bem? Os dois nomes que se dá, esse aqui é o mais comum, hidrônio. Ou seja, o H+, que é liberado pelo ácido lá de Arrhenius, ele vai se juntar a uma molécula de água e vai formar o hidrônio. Então, onde estava lá o H+, da definição de ácido diarrênico, que era liberado como único cátion, você pode substituir também pelo H3O+. É a mesma coisa, tudo bem? Essa é a definição hoje de arrênio, vamos dizer de forma concertada. Então, ácidos são compostos que se ionizam em solução aquosa, liberando o que? O H3O+. Então, a gente atualmente só consertou o pequeno erro que Arrhenius fez. Então, se você refazer os mesmos ácidos que a gente viu anteriormente, pessoal, o que acontece? Você vai ter o quê? Ácido clorídrico mais água, o que ele vai formar? Ele vai formar o hidrônio. No lugar do H+, olha,
Tudo isso aqui é a mesma coisa que H+, mas o mais correto é representar por hidrônio. Então aquele H+ lá, daquele nosso slide anterior, é o hidrônio, e também liberando o Cl-. Quando eu adiciono o ácido nítrico em água, também ocorre a mesma coisa. Você libera o hidrônio mais o ânion NO3-. Quando eu libero o ácido sulfúrico em água, ele libera o quê? 2 hidrônio e também o Cl-. O cuidado que vocês devem ter, pessoal, caso a questão queira que você trabalhe com hidrônio, é a questão do balanceamento. Observe que aqui tem 2 águas, tudo bem? Sendo necessário assim para balancear a equação química. Então, quando vocês adicionarem água, em vez de só, tipo assim, quebrar a ligação como se a água estivesse fora, lá como a gente viu anteriormente que a Arrhenius fez, então você tem que balancear a equação, tudo bem? É necessário esse 2 para que a quantidade de oxigênio seja igual nos dois casos. No caso, você tem 4 oxigênio aqui e você tem mais 2 oxigênio aqui, 6. Aqui 2 oxigênio aqui, desculpe, mais 4 oxigênio aqui, dá 6. Então, é necessário balancear. Então, vocês devem prestar atenção quando vocês adicionarem a água, para que fique na definição do hidrônio. Se for do H+, dificilmente o balanceamento não vai estar correto, tá bom, pessoal? E o ácido fosfórico, mesma coisa, ele reage com 3 moléculas de água, liberando 3 hidrônio mais o PO4 3-. Então, pessoal, a definição de Arrhenius passou por essa pequena atualização. Do H+, ocorre mesmo a liberação do hidrônio. Cuidado com a questão do balanceamento. E aí, o que você faz em cada questão? Pessoal, vai depender da questão. Vai ter muitas questões aí na antiga de química que trabalham como H+, trabalha ácido de Arrhenius, algumas questões vão vir com a definição, compostos que se ionizam e liberam H+, coloque certo. Aí se vier a definição mais moderna, coloque certo. Se vier para você fazer a ionização daqueles ácidos da forma antiga de Arrhenius, coloque daquele jeito. Se vier da forma moderna, coloque a água, que vai formar o hidrônio. Então você vai proceder de acordo com o que a questão pedir, porque ainda tem esse mistão, tudo bem, quando a gente fala essa questão de ácido de Arrhenius, tá bom? Então, pessoal, em relação à fórmula geral dos ácidos, você vai utilizar os dois casos. O primeiro caso é aquela definição mais simples de Arrhenius e hoje a mais atualizada. Então, pessoal, quando você tem aquela definição mais simples de Arrhenius, onde você libera o H+, você vai ter, para ser considerado ácido Arrhenius, necessariamente tem que ter o hidrogênio na sua fórmula molecular, tem que ter o hidrogênio. Então, você vai ter lá a parte que tem o hidrogênio, mais a parte que tem um ânion. A quantidade de hidrogênio que vai aparecer do lado direito da fórmula, pessoal, vai ser o índice que tem lá. Por exemplo, se tiver HCl, você tem quantos hidrogênios? Você tem um. Quando é um na química, geralmente a gente não coloca, tudo bem? Então, qual é a quantidade de hidrogênio que vai liberar? Ele vai considerar um H+, se você considerar a definição mais simples de Arrhenius. Então, libera um H+. E esse H+ liberado, esse número que vai estar aqui, vai ser exatamente a quantidade de carga negativa que vai estar sobre o ânion. No caso, como você tem apenas um H+, então o Cl ele vai ter que ter quantos de carga negativa? 1. Tudo bem? Para que as cargas estejam balanceadas. Vamos dizer que fosse 3 aqui. Fosse o número 3 aqui como índice, ia o que? Liberar 3H+, e você ia ter que ter o quê? 3 cargas negativas. Claro que eu estou fazendo isso aqui errado, tá, pessoal? Não tem nunca o Cl fica menos 3, tá bom? Só como exemplo. Então é isso. O índice aqui que vai estar a quantidade de H+, vai ser exatamente o número que vai estar aqui na frente, que vai ser liberado, e esse mesmo número vai ser exatamente a carga negativa do ânion, que também vai ser formado, para que ocorra o quê? O balanceamento das cargas. Então, isso você vai fazer para a definição mais simples de Arrhenius. Quando você já usa a definição mais moderna, que aquele ácido reage com a água para formar o hidrônio, liberando mais o ânion, o que você faz? É o mesmo procedimento. Aquela quantidade de hidrogênio que você tem na fórmula molecular daquilo que você considera ácido, vai reagir com a mesma quantidade de água que você precisa. Isso vai liberar a certa quantidade de hidrônio, que é a mesma quantidade que está aqui, e vai ser o mesmo índice da quantidade de ânions. Pode até parecer um pouco confuso, pessoal, mas não é difícil não, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo. Você tem aqui o HF, por exemplo, o ácido fluorídrico, tudo bem? O HF, quantos hidrogênios você tem? Você tem um hidrogênio. Aí você está reagindo ele com a água, tudo bem? Está reagindo ele com a água. O que acontece? Se você está reagindo com a água, como é o balanceamento? Quantos hidrogênios você tem aqui? Você tem um, então aqui o índice é 1 também. Quantos aqui hidrônio vai ser formado? Vai ser formado 1, porque você tem apenas o quê? Um hidrogênio. Então, você vai ter um hidrônio formado.
um hidrônio formado. E qual vai ser a carga negativa do ânion, que é o flúor aqui? Vai ser o quê? Uma carga negativa. Tudo bem? Apenas uma carga negativa. Tá bom? Então, pessoal, vai ser isso, tá? Pareceu difícil, mas não é algo difícil. O que você vai olhar? Você sempre vai se basear pela quantidade de hidrogênio que você tem. A quantidade de hidrogênio vai ajudar no balanceamento da água, ela vai ajudar no balanceamento da quantidade de hidrônio e ela vai ajudar na carga do íon formada. Sempre vai ser o mesmo número. Então, vamos olhar dois exemplos agora. Vamos ver o exemplo aí do ácido clorídrico. Eu até antecipei um pouco. Então, você tem um ácido clorídrico. Quantas quantidades de hidrogênio ele tem? Ele tem apenas um hidrogênio. Quando é um na química, a gente o quê? A gente não coloca. Tudo bem? Então, considerando aquela definição mais simples de Arrhenius, onde não reage com a água, em tese, forma o quê? Libera o H+, e mais o Cl-. Quantos hidrogênios você tem aqui desse lado? Você tem um. Então, você tem que formar um H+. E quantas cargas negativas você tem que ter? Você tem que ter uma carga negativa no ânion. Então, esse número que está aqui vai repetir aqui, vai repetir aqui. Então, é basicamente isso. Agora, o outro caso, pessoal, você tem o HCl agora reagindo com a água, tá? Já na definição mais moderna da questão de ácido de Arrhenius, quando há a formação de hidrônio. Então, o que acontece? Quantos hidrogênios você tem aqui? Você tem um. Então, quantas águas você vai precisar? Uma água. Quantos hidrônios vai formar? Um hidrônio. Quanto vai ser a carga negativa do ânion? Uma carga negativa. Então, tudo você vai se basear por esse hidrogênio aqui, tá bom? Então, vamos agora ver, pessoal, como é isso a nível molecular. Então, você tem ali uma molécula de água. A gente sabe que a molécula de água, ela tem o quê? Dois pares de elétrons, o quê? Desemparelhado, que faz exatamente por causa desses elétrons que é esse ângulo aqui da água. Então, um desses pares de elétrons desemparelhado vai reagir com o ácido clorídrico, tudo bem? O que acontece? A gente sabe que o cloro ele é extremamente eletronegativo, então ele puxa esse par de elétrons para mais próximo dele, deixando o hidrogênio o quê? Parcialmente positivo e o cloro parcialmente negativo, tudo bem? O que acontece? Quando eles são adicionados em água, essa ligação já está enfraquecida, pessoal. O que acontece? Esse par de elétrons está muito mais próximo do cloro do que o hidrogênio. Então, o hidrogênio ele está fraca a ligação que ele está fazendo com o cloro. Aí vem a água, o quê? Com as suas cargas negativas, com o par de elétrons, e o que? Ataca esse hidrogênio. Atacando esse hidrogênio, ela fica com esse hidrogênio e forma o que a gente chama o quê? De hidrônio e mais a formação do Cl-. Então, isso aí que é o processo de ionização. A água ela vai o quê? Quebrar uma ligação covalente. Basicamente isso, tá? A nível molecular. Então, eu mostrei o exemplo para vocês na definição mais antiga e simples de Arrhenius, a definição quando você usa água e mostrando também a nível molecular como é que ocorre isso, tá? De uma forma simplificada. Então, vamos ver outro exemplo aí, tá, pessoal? Vamos ver o ácido fúrico quando você usa aquele exemplo de só liberar o H+, a primeira definição que ele fez. Então, o ácido fúrico tem forma H2SO4, tudo bem? Ele vai reagir com a água, né, sofrer o processo de ionização e vai liberar quantos H+? Quantos hidrogênio você tem nesse lado? Você tem 2, então libera 2H+. Quanto vai ser a carga negativa do ânion que vai ser formada? Vai ser o quê? 2. Então, o número que está aqui vai ser exatamente a quantidade de H+ que vai ser liberado e vai ser exatamente a quantidade de carga do ânion que é formado também. Basta vocês prestarem atenção nesse número aqui, tudo bem? Então, libera 2H+, e mais 2 cargas negativas sobre o ânion sulfato. Agora, já olhando já com a questão mais moderna, né, onde há a formação do hidrônio em vez do H+, você tem o quê? H2SO4 mais 2 moléculas de ar. Por que tem que ser 2 moléculas de ar? Porque você tem 2 H+ aqui, você precisa de 2 moléculas de água aqui para formar 2 hidrônios e para liberar o quê? 2 cargas negativas sobre o ânion, tudo bem? Então, o que acontece? Você só precisa o quê? Aprender esse número aqui, tá? Esse número vai ser exatamente a quantidade de água que você vai precisar, que vai ser exatamente a quantidade de hidrônio que você vai formar e que vai ser exatamente a quantidade de carga negativa que vai estar sobre o ânion formado. Então, você só precisa saber isso, tá? Isso ajuda na questão até do balanceamento, tanto da química, né, das quantidades de átomos, quanto do balanceamento de carga, tá bom? E olhando a nível molecular, pessoal, como é que é isso aqui? Você tem o quê? Você tem aqui a estrutura do ácido sulfúrico. O que acontece? O ácido sulfúrico, tu tem 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. O oxigênio é um elemento extremamente eletronegativo. Então, ele puxa o par de elétrons, a mesma coisa que aconteceu com o cloro, para mais próximo dele. Quando ele puxa, pessoal, a água que tem lá 2 pares de elétrons que não são ligantes, a água vai o quê? E ataca esse hidrogênio aqui que já está parcialmente positivo. A mesma coisa acontece aqui. Um par de elétrons da molécula de água ataca esse par de hidrogênio que já está um pouco enfraquecido,
formando assim, pessoal, que a gente chama de o quê? De hidrônio. Então forma-se um hidrônio com esse aqui, ó, com essa estrutura aqui forma-se um hidrônio, e com essa estrutura se forma outro hidrônio. Por isso que é necessário o quê? 2H+. Tudo bem? Por isso que é necessário duas águas para poder fazer essa reação. Aí forma, tá, pessoal? O hidrônio, tudo bem, aqui, né? Uma carga positiva, que é o H3O+, mais o ânion sulfato, no SO4, 2-. Tá bem aqui exatamente as duas cargas negativas que os oxigênios ficaram, por ter ficado com o par de elétrons que estava sendo compartilhado com o hidrogênio. Então, pessoal, o primeiro tipo de classificação que a gente tem é de acordo com o número de hidrogênio ionizáveis, ou seja, a quantidade de H+, que é liberada pela determinada molécula. Então, quando a molécula tem capacidade de produzir apenas um H+, ou seja, liberar um H+, a gente chama de monoácido. Como exemplo aí, o ácido clorídrico é um monoácido, o ácido nítrico é um monoácido, tudo bem? Tem capacidade de liberar apenas um H+. Se liberar 2H+, pessoal, a gente chama de diácido. Como exemplo aí, o ácido sulfúrico, o ácido carbônico, todos eles têm capacidade de liberar 2H+. Se liberou 3, a gente chama de triácido. Como, por exemplo, o ácido fosfórico, o ácido bórico, tudo bem? A gente tem capacidade de liberar 3H+. E se liberar 4, pessoal, H+, a gente chama de tetrácido. Por exemplo, aqui o H4PO2O7 e o H4SiO4, tudo bem? Não se preocupe agora com a nomenclatura. Na próxima aula a gente vai estudar nomenclatura de ácido. Então é isso, pessoal. Primeiro critério, de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, de H+, que aquela molécula tem capacidade de liberar. O segundo critério, pessoal, é de acordo com a presença ou não de oxigênio. Caso na forma molecular você olhe não há oxigênio, sem oxigênio, você vai chamar de hidrácido. Então, o ácido clorídrico, o ácido fluorídrico, o ácido bromídrico, por exemplo, eles não têm na molécula deles, na sua forma molecular, oxigênio. Então, a gente classifica hidrácido, porque não tem oxigênio. Quando houver oxigênio, pessoal, na forma molecular, você chama de oxiácido. Como, por exemplo, aqui o ácido nítrico, ele possui 3 oxigênios. O ácido fosfórico possui 4 oxigênios. Tudo bem? Então é isso. Possui oxigênio, oxiácido. Não possui hidráxido. A outra classificação, pessoal, essa classificação aqui, eu coloco até um asterisco aqui, porque é uma classificação que praticamente não é mais utilizada, mas eu trouxe porque existia antigamente, que era de acordo com a quantidade de elementos. Você olhava para a forma molecular e via, tem 2 elementos, se houver 2 a gente chama de binário. Como por exemplo aqui, ó, o HCl. O ácido clorídrico possui o quê? O elemento hidrogênio e o elemento cloro. Então possui 2 elementos, a gente chama de binário. Tudo bem? O mesmo caso para o HF e para o HBr, possui 2 elementos. Caso houvesse 3 elementos, pessoal, chamar de ternário, como por exemplo aqui, o ácido nítrico possui o elemento hidrogênio, o elemento nitrogênio e o elemento oxigênio. Mesma coisa para o ácido fosfórico, o elemento hidrogênio, o elemento fósforo, o elemento oxigênio. Então era isso, era de acordo com a quantidade de elementos, mas não é mais assim utilizada hoje em dia, tá bom? Só o mesmo critério de conhecimento. E pessoal, a quarta classificação que a gente tem é quanto à volatilidade. Para você saber se um ácido ele é volátil ou não, você vai observar o ponto de ebulição, tudo bem? Então, pessoal, a gente classifica quanto à volatilidade ácidos fixos e ácidos voláteis. Os ácidos fixos possuem o que? Alto ponto de ebulição, que geralmente a gente classifica acima de 100 graus Celsius. Por isso que a gente chama de ácido fixo, porque o que acontece? Eles não são voláteis, tudo bem? Eles não vaporizam de forma rápida, ou seja, não transformam em vapor de forma rápida, demora, porque o seu ponto de fusão é grande, a temperatura tem que ser elevada para que isso aconteça. Isso que a gente chama de ácido fixo. Os exemplos que a gente tem de ácido fixo, pessoal, por exemplo, o ácido sulfúrico, tudo bem, que tem um ponto de ebulição de 340 graus Celsius. O ácido fosfórico tem um ponto de ebulição de 213 graus Celsius. O ácido bórico, que possui um ponto de ebulição de 185 graus Celsius. Então é isso, o ácido fixo porque possui alto ponto de ebulição. Aí, pessoal, existem os ácidos voláteis, aqueles que possuem o quê? Baixo ponto de ebulição, tudo bem? Ou seja, rapidamente eles passam para o estado de vapor, que geralmente a gente classifica quando tem uma temperatura abaixo de 100 graus Celsius. Você já pode considerar o ácido como volátil. Os exemplos que a gente tem aí, pessoal, é o HCl, o ácido clorídrico, de ebulição de menos 85 graus Celsius, tudo bem? Então, por isso que a gente fala
que o HCl ele é gás a temperatura ambiente. Temos o ácido sulfídrico, ponto de ebulição de menos 56,6 graus Celsius. A gente tem o ácido nítrico, que tem um ponto de ebulição de 86 graus Celsius, tudo bem? Então é isso. Ácido fixo, porque tem alto ponto de ebulição, não passa para o estado de vapor rápido. Ácido volátil, possui baixo ponto de ebulição e rapidamente vira vapor. E pessoal, a última classificação que a gente tem dos ácidos é quanto ao grau de ionização. O grau de ionização, pessoal, é um cálculo que a gente faz para saber exatamente quanto de ionizável é aquela substância. É feito através de um pequeno cálculo. A gente tem a letra alfa que vai nos representar o grau de ionização, que é uma divisão do número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Você vai fazer esse cálculo, depois você vai multiplicar por 100, tudo bem? Multiplicando por 100 você vai ter isso em porcentagem, tá bom? Que geralmente o grau de ionização ele é mostrado em porcentagem, tá bom? Caso esse cálculo, pessoal, que você fez deu maior do que 50%, a gente classifica o ácido como forte, tudo bem? Professor, de onde vem os dados? Vem de dados experimentais que serão dados na questão, caso a questão peça para você fazer o cálculo. Caso dê um valor, pessoal, de 50 a 5%, ou seja, o alfa, deu entre esses dois números, tá, pessoal? Esses dois valores, a gente considera o ácido como moderado. E o ácido fraco, pessoal, quando o alfa deu uma porcentagem que menor do que 5%, tudo bem? Então, fraco, menor do que 5%. E, pessoal, ainda falando quanto ao grau de ionização, existem algumas informações. Nem sempre é possível a gente determinar experimentalmente, pessoal, esses dados lá, a quantidade de moléculas ionizadas para a quantidade de moléculas total. Nem sempre é possível. Então, o que acontece? Existem assim umas tabelinhas para ajudar vocês. Por exemplo, quando você vê ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico, pessoal, sempre são ácido forte, tudo bem? Alguns desses a gente até tem dados experimentais, outros a gente não tem, mas mesmo assim, você viu esses caras, são sempre ácidos fortes, tudo bem? A gente está aqui falando dos hidratos, aqueles que não possuem oxigênio na sua forma molecular. Quando você vê o HF, pessoal, ele é sempre um ácido moderado, então HF moderado. E, pessoal, os outros, tá? Os outros hidratos que vão aparecer, ou seja, aqueles que não possuem oxigênio, eles são ácido fraco. Então, o forte dos hidratos são esses caras aqui. Moderado é o HF. O resto, pessoal, é fraco. Agora, pessoal, para os oxiácidos, pessoal, você vai determinar a força do ácido com outro cálculo. Você vai pegar o número de oxigênio que você tem na fórmula molecular, menos o número de hidrogênio que você tem na fórmula molecular. Isso vai dar um valor X aí. Esse valor X, se der maior do que 1, a gente considera aquele oxiácido, aquele ácido, forte. Se der igual a 1, a gente considera moderado. E se der menor do que 1, a gente considera como fraco. Vamos fazer um exemplo aqui. Tu tem aqui o ácido fosfórico. Você pega o número de oxigênio da forma molecular dele. Você tem quanto? Você tem 4. Então, você tem 4 oxigênio menos a quantidade de hidrogênio que você tem. Você tem 3. 4 menos 3 dá o quê? Dá 1. Tudo bem? Então, ele é considerado como um ácido moderado. Então, essa é a forma que você tem que fazer para saber o grau de forças dos ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura. Então, no caso aqui, o ácido fosfórico, ele é considerado um ácido moderado. Então, quando a gente trabalha, pessoal, a nomenclatura de ácidos de Arrhenius, a gente divide em duas partes. A primeira parte te dá a nomenclatura para os hidrácidos e a segunda parte para o oxiácido. Lembrando que a gente viu que é o hidrácido e o oxiácido quando a gente classificamos os ácidos. Hidrácido é aquele ácido de Arrhenius que não possui oxigênio na sua fórmula. E oxiácido é aquele que possui oxigênio na sua estrutura. Então, para os hidrácidos, pessoal, a nomenclatura é feita com essa seguinte fórmula aqui. Você vai colocar ácido, mais o nome do ânion, mais a terminação hídrico. Vamos ver os exemplos aí, pessoal. Aqui, ó, HCl. Aí você coloca a palavra ácido, mais o nome do ânion. O ânion sempre é o que está à direita, tá, pessoal? Caso vocês tenham esquecido, o ânion aqui é o cloro. Cloro mais hídrico, tudo bem? Então fica ácido clorídrico. Aqui o HF tem o que? Coloca ácido mais o nome do ânion. O ânion aqui é o flu. Flu mais a terminação hídrico. Ácido fluorídrico. Outros exemplos aqui, pessoal. HI, você começa lá. Ácido mais o nome do ânion. O nome do ânion é o iodo. Iô mais a terminação hídrico.
ácido iodídrico. O HBr aqui, pessoal, você começa com o nome ácido, mais o nome do ânion, que é aqui no caso o bromo, mais a terminação hídrico, ácido bromídrico. Então, mais um exemplo aqui, pessoal, agora para o H2S. Quando for o enxofre, pessoal, não vai ser ácido enxofídrico, não, tá? O enxofre é uma palavra que significa sulfo no latim. Então, pega-se essa denominação. Então, fica ácido sulfo mais hídrico. Fica ácido sulfídrico. E mais um exemplo aqui para encerrar, pessoal, é o HCN. Aí você pega, coloca ácido mais o nome do ânion. Lembrando que o CN, pessoal, ele é um ânion, de dois átomos juntos formam um ânion, que é o ciano, mais a terminação hídrico, ficando o ácido cianídrico. Essa é a nomenclatura para hidrácido, ela é muito tranquila, diferente da nomenclatura para o oxiácido. A nomenclatura do oxiácido ela já é um pouquinho mais complicadinha. E existem duas formas de você dar a nomenclatura dos oxiácidos. Existe aquela que você pode fazer pelo número de Knox, e existe essa aqui que eu vou ensinar para vocês, que no meu ponto de vista é a mais fácil. Bem, quando a gente ensina a relacionar a um Knox para o aluno erra tudinho, principalmente o cálculo da matemática, fica uma perdição. Então é melhor ensinar da forma mais fácil que vocês aprendem. Só que aqui vai ter que entrar um pouco de decoreba de vocês. Vocês vão ter que gravar esses ácidos padrões aqui. O ácido padrão do grupo 17 da tabela periódica, pessoal, é o HClO3, que a gente chama para ele de ácido clórico. Ácido clórico. O ácido padrão da família 16 da tabela periódica, pessoal, é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. H2SO4, ácido sulfúrico. Da família 15, nós temos dois ácidos padrões. Nós temos o H3PO4, que é o ácido fosfórico, e o HNO3, que é o ácido nítrico. Então, na família 15, a gente tem dois ácidos padrão, ácido fosfórico e ácido nítrico. Na família 14, ou no grupo 14, você tem apenas um ácido padrão, que é o H2CO3, que é o ácido carbônico. E no grupo 13 da tabela periódica, nós temos também apenas um ácido padrão, que é o H3BO3, que é o ácido bórico. Observem que o ácido padrão, além de vocês gravarem, todos eles terminam com a terminação ico. Ico, ico, ico e ico. Vai ser importante para vocês fazerem a nomenclatura dos oxiácidos. Então, vocês precisam gravar, pessoal, os ácidos padrões do grupo 17, 16, 14, 15 e 13. Ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido fósforo, ácido nítrico, ácido carbônico e ácido bórico, para vocês poderem fazer a nomenclatura de ácido de forma correta. Então vamos agora aos exemplos aqui. Quando você trabalha os oxiácidos, você vai seguir essa tabelinha aqui. Vai ser pé mais elemento mais ico, mais o padrão, tudo bem? Aqueles ácidos padrão estão aqui. O nome do elemento mais a terminação ico. E outra forma é elemento mais oso. E a outra forma é hipo mais elemento mais oso. Quando é que você vai usar um ou vai usar outro? Vai depender da quantidade de oxigênio que você tem em relação ao padrão. Vamos a um exemplo aqui. O padrão, pessoal, é o que? O ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, quando você pega na sua frente o H2SO3, você vai ver, o H2SO3 tem mais ou tem menos oxigênio do que o padrão? Aqui é 4, aqui é 3. Então, ele tem o quê? 1 a menos. Sempre quando tiver, pessoal, 1 a menos do que o padrão, até marcar o padrão aqui, ó, tiver 1 a menos do que o padrão, você vai seguir essa regra aqui de baixo. Elemento mais oso, bem? Então, você vai pegar o nome do elemento mais a terminação oso, tudo bem? Já que ele tem um oxigênio a menos, fica ácido, o átomo central, que é o enxofre, que a gente chama de sulfo, mais oso. Então, fica ácido sulfuroso. Então, é assim, você vai ter que gravar o padrão, que eu até coloquei aqui embaixo para vocês, e você vai ver. Se ele tiver um oxigênio a menos, você usa essa regra de baixo, elementos mais oso. Se ele tiver 2 oxigênios a menos, você vai usar essa regra de baixo, hipo mais elemento mais oso. Se ele tiver um oxigênio a mais, pessoal, você vai usar essa fórmula aqui, pé mais elementos mais ico. Vai ter que contar a quantidade de átomo que está em excesso de oxigênio ou que está
abaixo do padrão, sempre lembrando desses carinha aqui, tá bom? Outro exemplo aqui, pessoal, o HClO4. O padrão, pessoal, é o que? É o ácido clórico. O ácido clórico é HClO3. Aqui você tem HClO4. Aqui você tem o que? Um oxigênio a mais. Se você tem um oxigênio a mais, o padrão está aqui. Então, você vai para essa coisa aqui. Você vai para esse padrão aqui, tudo bem? Então, você vai ter que usar essa fórmula aqui, porque ele tem um oxigênio a mais do que o padrão. Então, fica pé, mais o nome do elemento, mais ico. Então, fica o quê? Ácido, pé, cló, mais a terminação ico. Então, ácido pé-clórico, tá bom? Porque ele tem um oxigênio a mais do que o padrão. Então, vamos para o terceiro exemplo aqui, o H3PO4. A gente sabe que o padrão, pessoal, que H3PO4. Aqui você tem H3PO3. Se você tem H3PO3, pessoal, você tem um oxigênio a menos do que o padrão. Então, você vai seguir essa regra aqui, ó. O nome do elemento central, né, do principal, mais oso. Então, fica o quê? Ácido, o nome do elemento central, fósforo, né? Fosfo, mais a terminação oso. Ácido fosforoso. Agora, pessoal, o último exemplo aqui. Você tem o HClO. O HClO, pessoal, o padrão é o quê? É o HClO3. Então, esse cara aqui tem o quê? 2 oxigênios a menos do que o padrão. Se ele tem 2 oxigênios a menos, você vai usar essa última fórmula aqui. A última fórmula é o quê? Hipo, mais o nome do elemento, mais oso. Então, você coloca ácido, hipo, o elemento central é o cloro, cloro, mais oso. Então, fica o quê? Ácido hipocloroso. Então, pessoal, essa fórmula aqui é a que eu acho mais fácil. Só que aqui vai entrar a questão decoreba, tudo bem? Você vai ter que o quê? Gravar esses ácidos padrões, tudo bem? O ácido clórico, sulfúrico, fósforo, nítrico, carbônico e bórico. E você vai ver. Se tiver um átomo de oxigênio a mais com o padrão, você usa pé mais elemento mais ico. Se tiver um a menos do que o padrão, um oxigênio a menos, você usa elementos mais a terminação oso. Se tiver 2 a menos, você usa hipo mais elemento mais oso. Tudo bem, galera? Então, galera, é isso. Um forte abraço.